Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, amados irmãos, nós vamos celebrar o Domingo de Ramos. E o Domingo de Ramos ele tem duas partes bem nítidas. A primeira é triunfante, quando nós abençoamos os ramos e pedimos a Deus a bênção sobre esses ramos, que na verdade são objetos sacramentais, que têm uma força especial da igreja, da liturgia, para afastar os demônios, para também alcançar graças especiais. Por isso que depois de abençoados, nós devemos guardá-los com respeito, né, em casa, e também usá-los nas nossas orações, colocar junto com o crucifixo, né, pedindo a proteção de Deus. E também depois nós seguimos com a procissão, lembrando ao trajeto de Jesus, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois, quando o padre entra na igreja, que simboliza a Jerusalém antiga, e também a Jerusalém do céu, nós acolhemos o padre, né, sempre com os ramos, enquanto o coro canta Ingrediente Domino. E assim nós imitamos e revivemos esse momento do início da paixão de Jesus. E por isso, depois, na missa, o segundo momento, assim como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi o início do seu tormento, e logo naquele momento Jesus já foi o sinal de contradição para as pessoas. Assim também a missa é a missa da paixão, no qual se lê, na liturgia tradicional, se lê um relato da paixão segundo São Mateus, né, e por isso os paramentos que na liturgia tradicional são roxos, lembrando assim a tristeza da morte de Nosso Senhor, do início da Semana da Paixão, da Semana Santa. Então, com piedade e devoção, vamos acompanhar as orações. O padre vai abençoar primeiro a água, depois os ramos, e assim nós seguimos, né, com as nossas orações e com a procissão, em seguida da Santa Missa. O padre primeiro vai abençoar a água, em seguida o coro vai cantar o Hosana, Filho Davi. Adiutorium nostro in nomine Domini, Qui feci celum et terram. exorcizo te creatura salis per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui te per Eliseum profeta in aqua mitius, ut sanoretur steritas aquae, ut edificiaris sal resorcisatum ad salutem credentium, et sits omnibus sumentibus te sanitas anima et corporis, et effugiat atque discedat in loco quos persum fueris omnis fantasia et nequitia vel vestus diabolica fraudis omnisque spiritus immundos adiuratus perem qui venturus est decare vivos et mortus et saeculum periem. Amém. Oremos imensam clementiam tuam, onipotens Deus, humiliter imploramos utanque creaturam salis et aquam us in usum generis humani tribuisti, benedicere tue pietates digneris, ut sit omnibus sumentibus salus mentis et corporis, et quid ex eo tactum vel respessum furit, cariat omni immunditia omnique impugnatione spiritaris nequitia, per Christum Domino nostrum. Amen. Exorcizo te, creatura salis, creatura aquae, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Iesu Christi, Filii eius Domini, et iudicis nostri, et in virtute Spiritus Sancti, ut fias aqua exorcizata, ad effunganda omnem potestate inimici, et ipsum inimicum eradicare et explanare valias cum angelis suis apostaticis per virtutem eiusem Domini nostri Iesu Christi, qui venturus est decare vivos et mortus et saeculum periem. Oremos, Deus, qui ad salutem humani generis maxima quaeque sacramenti in aquarum substantia conodisti, adesso propitius invocationibus nostris et elementui cum multis modis purificationibus preparatum, virtutem tuae benedictionis infunde, ut creatura tua mysteris tui servens ad abigendos demones morbosque pelendos, divine gratia sum et affectum, ut quid in domibus vel noctis fidelium ec unda respexerit, cariat omne immunditia liberetur anoxia, non sic illic residiat spiritus pestilens non aura corrupens, descedat omnes insidie latentes inimici, et siquid est auta
incolumnitate habitatium invidet, aut quietias pressione uius aquae effugiat, ut salubritas per invocatione sancti nominis Tui Spirita, sit ab omnibus, sit impugnationibus defensa, per Christum Domino nostrum. Amém. Comissio salis et aquae pariter fiat, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Deus, invicte virtutis auctor et insuperabili imperii rex, ex semper maificus triumphator, qui adverse dominationis vires reprimis, qui inimici rugientis expungas, sed omne trementis de supplices deprecamur acpertimus, utam creaturam salis et aquae diante raspicias, benius illustris, pietate Tue errores sanctifices, ut ubicunque furit aspersa per invocationes sancti nominis Tui, omnes infestatio mundi spiritus abigator, terroque venenosi serpentis procupelator, et presentia sancti spiritus nobis in misericordiam Tuam pocentibus, ubique adesse et inietur, per Christum Domino nostrum. Amém. O coro pode cantar. Hosana, filho David. Usamos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benediquesumus Domine os palmarum, terramus et presta, ut quod populus tuos in Tui veneratione odierno die corporaliter agit, hoc spiritualiter summa devotione perficiat, Deos te victoriam reportando et opus misericordiae sum opere dirigendo, per Christum Dominum nostrum. Padre, nesse momento, asperge os ramos com água benta, depois incensa os ramos, né, pedindo a proteção de Deus, enquanto o coro canta Pueri Hebreorum. Os meninos hebreus, portando os ramos das oliveiras, foram ao encontro do Senhor, clamando e dizendo, Hosana no mais alto dos céus. Nós podemos acompanhar, quem está com o livrinho da liturgia da Semana Santa, podemos acompanhar o canto do Pueri Hebreorum. Página 44.
nos acompanhar, né, a tradução já tem aí a liturgia da Semana Santa. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. Gloria tibi, Domini. In illo tempore, cum apropinquaset Iesus Hierosolimis, et venisset Betfage ad montem Oliveti, tunc misi duos discipulos suos dicenteis, ite in castellum quod contra vos est statim invenietis asinam alligatam, et polum cum mea, solvite et aducite mihi. Et siquis vobis aliquid dixerit, dicite quia Dominus is opus habet, et confest in dimitte Teus. Hoc autem totum factum est, ut ad impleretur quod dictum est profeta dicente. Dicite filii Sium, ecce rextus venit tibi mansuetus, sed in super asinam et pullum filius ubi organis. Iuntes autem discipuli fecerunt sicut precepit illis Iesus, et aduxerunt asinam et pullum, et imposuerunt super reos vestimenta sua, et eum de super sedere fecerunt. Plurima autem turbas traverunt vestimenta sua in via, alii autem cedebant ramos de arboribus, externebat in via, turbe autem que precedebant et que sequebatur, clamabant dicentes, Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Naquele tempo, aproximando-se Jesus de Jerusalém, e chegando a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte, encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela o seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se a palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado sobre uma jumenta e o jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e os fizeram montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia, clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Escutado o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, agora vamos como que tornar isso presente para nós, através da liturgia, né, através da atualização que a liturgia faz, de tornar presente o mistério de Jesus, e vamos seguir em procissão. O padre vai colocar incenso, nós vamos seguindo em procissão, nós vamos até ali no final da rua e voltar para entrarmos na igreja e assim começarmos a Santa Missa. Então, nesse momento, o padre põe o incenso, né, depois vai convidar para nós sairmos em direção à procissão.
Procedamos in pace. O coro pode cantar Glória a Laus, enquanto nós vamos nos organizando para a procissão. Podemos seguir atrás das tochas, né? 2 filas, e vamos seguindo assim a nossa procissão, cantando e honrando a Nosso Senhor. As pessoas podem formar a fila. Vamos acompanhar na página 51 do livro. Vamos cantar com glória ao nome de Cristo Rei. Página 47, vamos acompanhar o Glória lá. Creata siu
Nós acolhemos a pessoa do sacerdote, erguendo os nossos ramos, representando Cristo, que entra na cidade santa de Jerusalém, e todo o coro canta, entrando o Senhor na cidade santa, os feridos dos hebreus, anunciando antecipadamente a ressurreição da vida, com os ramos de palmeiras clamavam, Hosana nas alturas, ouvindo o povo que Jesus vinha a Jerusalém, saíram-lhe ao encontro, com os ramos de palmeira gritavam, Hosana nas alturas. Guardá-los em nossas casas como sinal da vitória de nosso Senhor. Terminada assim a cerimônia da bênção e procissão dos ramos, seguimos com a Santa Missa, no segundo domingo da Paixão, dentro do domingo de Ramos. Vamos acompanhar, ficar de pé, acompanhar
melodia, portanto, do introito e a sensação do altar. Amen.
salvatore nostrum carne sumere crucis sumere feciste, concede propissius, quod et pacientia ipsius avere documenta, et resurrectionis nos salsem mediam, per in nomine nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te cumplibit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Podemos sentar? Podemos acompanhar o livro na página 53, que está na parte da Santa Missa de hoje. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Meus irmãos, tende em vós os mesmos sentimentos que animavam a Jesus Cristo, o qual, tendo a natureza de Deus, não julgou que fosse usurpação ser ele igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Joelhos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Vamos acompanhar dando gradual e fracos. Salve
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, retirou-se Jesus com os apóstolos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que vós quereis. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não puseste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a vossa vontade. Voltou-se ainda e encontrou-os novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que me vai entregar. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e porretes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: salve, mestre, e o beijou. Disse-lhe Jesus: amigo, aqui vieste. Em seguida adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: embainha a tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriria então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a multidão, falou: saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu, porque era necessário que se cumprissem as profecias. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte, mas não conseguiram.
embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que esta gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Em nome do Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabaste de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: Merece a morte. Cuspiram-me então na face, deram-me socos e tapas, dizendo: Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nestes termos: Não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento, o galo cantou. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Chegando a manhã, todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Amarraram-no e o levaram ao governador Pilatos. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: Peguei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: Que nos importa? Isto é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: Não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Esta é a razão porque aquele terreno é chamado ainda hoje Campo de Sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel, e deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: És o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhe Pilatos: Não ouve todos os testemunhos que levantam contra ti? Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Era costume do governador soltar-se um preso a pedido do povo em cada festa da Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Não faças nada a esse justo. Hoje fui atormentada por um sonho que lhe diz respeito.
Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tornou então a palavra: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: que falei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. O governador tornou a perguntar: mas que mal fez ele? E gritavam ainda mais forte: seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue deste homem, isto é lá convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: salve, rei dos judeus. Cuspiam-lhe no rosto, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Saindo, encontrando um homem de Cirene, chamado Simeão, a quem obrigaram a levar a cruz com Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta: repartiram entre si minhas vestes, e sobre meu manto lançaram a sorte. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça penduraram um escrito, trazendo o motivo de sua crucificação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confio em Deus. Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: eu sou o Filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. Desde a hora sexta até a 9, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora 9, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: ele chama por Elias. Imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu em vinagre e apresentou-la na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus, de novo, lançou um grande brado e entregou a sua alma. Joelhos. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas.
O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus, diante do tremor de terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Achavam-se também ali, olhando de longe, muitas mulheres, as quais, desde a Galileia, haviam seguido a Jesus, servindo-o. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando se fez tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos, então, ordenou que lhe dessem o corpo. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um lençol limpo e o depositou em um sepulcro novo que mandara abrir para si na rocha. Encostando uma grande pedra à entrada do sepulcro, retirou-se. Hoc et sentite vobis, quod et in Cristo Iesu. Animai-vos com os mesmos sentimentos que animaram Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, amados irmãos. Nesse domingo de Ramos, na liturgia tradicional, desse o Evangelho de São Mateus. De tal maneira que também ao longo da Semana Santa vão se ler também os outros relatos da paixão de Jesus na liturgia tradicional. De tal maneira que hoje se lê o Evangelho de São Mateus, depois o Evangelho de São Marcos, na quarta-feira o Evangelho de São Lucas e na sexta-feira santa o Evangelho de São João, de tal maneira que a cada ano, na Semana Santa, na liturgia tradicional, contemplamos todos os detalhes que a revelação nos traz da paixão de Jesus. E nesse domingo de Ramos, nós experimentamos um grande contraste. Em primeiro, a grande procissão de Ramos, com a beleza, com a alegria, com o triunfo de Jesus na entrada em Jerusalém, mas que depois, quando a gente entra em Jerusalém, que é a igreja, nós experimentamos já a profunda tristeza que a igreja sente, o grande luto da igreja pela morte de Jesus. E por isso que a igreja, nessa missa, nos convida a ter os mesmos sentimentos que animavam Jesus, como disse São Paulo hoje na epístola. Pede para que a gente tenha esses mesmos sentimentos de Cristo ao longo dessa semana, que a gente possa se lembrar que Jesus desceu do céu, assumiu a nossa natureza humana, se fez um de nós para sofrer por nós, para poder morrer por nós. A gente pode olhar também os outros textos da liturgia de hoje, de modo especial um salmo que se repete muito, o Salmo 21, tanto no Tractus como também no introito da missa, que é o salmo como que traz a oração de Jesus no Jardim das Oliveiras. Quando Jesus, se aproximando ao momento da sua paixão, sentiu na carne toda a maldade, todo o peso do pecado, todo o sofrimento que ele iria ter. E por isso, a parte humana de Jesus sentiu a fraqueza. A gente pode depois em casa ler e meditar o Salmo 21 e enxergar ali o sofrimento de Jesus, a angústia que Jesus teve, mas ao mesmo tempo a sua esperança em fazer e cumprir a vontade de Deus. E como disse São Paulo,
não termina na cruz. Por causa dessa humildade de Jesus que desceu do céu, se fez fraco como nós, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Depois da morte de Cristo, depois da sua crucificação, vem a ressurreição, vem a vitória, vem o triunfo de Cristo. Como reza o padre no prefácio da missa, antes de começar a oração eucarística, o cânon romano, no tempo agora da paixão, prefácio da Santa Cruz, o padre reza: Cristo vencendo na cruz aquele que pensou que na cruz estava vencendo. Cristo venceu o demônio através da cruz. E Jesus hoje nos convida, como convidou os apóstolos naquele momento do Jardim das Oliveiras ao iniciar a sua paixão: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que nós possamos, amados irmãos, ao longo dessa semana, escutar esse pedido de Jesus, permanecer aos seus pés, permanecer com Jesus ao longo dessa paixão, perto de Jesus, permanecer aqui comigo, ao lado de Jesus, seguindo passo a passo da sua paixão, passo a passo do seu sofrimento, estar com a Virgem Maria aos pés da cruz o tempo todo sem se afastar, para que assim a gente possa enxergar o grande amor de Deus por nós e possamos de fato deixar o pecado e se aproximar de Deus, se aproximar do céu. Uma grande tentação que podemos ter nesse tempo da Semana Santa é a tentação de São Pedro. O evangelista São Mateus narra esse detalhe de São Pedro. Depois que prenderam Jesus no Jardim das Oliveiras e levaram para a casa de Caifás, o evangelista São Mateus nos diz esse detalhe: Pedro o seguia, mas de longe. Pedro seguia-o de longe. E porque estava afastado de Jesus, porque ele não estava perto de Jesus, quando veio o momento da tentação, São Pedro caiu, São Pedro negou Jesus. E cada vez que São Pedro negava, cada vez era uma queda maior. Primeiro, ele só disse que não conhecia. Depois ele jurou, ou seja, chamou Deus por testemunha, dizendo que ele não conhecia Jesus. E quando São Pedro nega pela terceira vez, ele não só faz o juramento, mas também faz imprecações, maldições, dizendo que não, nem sequer tinha ouvido falar de Jesus. E como a gente escuta no detalhe dos outros evangelistas, nesse momento que o galo canta, Jesus olhou para Pedro, e Pedro viu Jesus e se arrependeu. São Pedro teve a oportunidade de se arrepender através do olhar de Jesus, como reza a liturgia: Si respicis labes cadunt. Se o Senhor olha para nós, os pecados desaparecem. Peçamos a Nossa Senhora que possamos seguir Jesus passo a passo nessa paixão, nessa Semana Santa, não distantes como São Pedro, mas perto dele, sentindo também na nossa pele o sofrimento de Jesus, sentindo também através da liturgia, vivendo na liturgia a paixão de Jesus, para que assim a gente possa experimentar o grande amor que Deus tem por nós e permanecer fiéis a Jesus. Jesus pegou a sua cruz e foi até o fim, chegou até o final. Nós iniciamos a Quaresma, muitas vezes com bom propósito, com a penitência, muitas vezes caímos, falhamos, mas é preciso agora tomar o último fôlego para poder permanecer ao lado de Jesus, aos pés de Jesus, na sua paixão, para poder alcançar a vitória, a ressurreição. Somente vence aquele que permanece com Jesus. Então, que nessa semana, olhando o exemplo de Jesus, como pede a liturgia de hoje, olhando o seu exemplo, que possamos imitar a sua obediência, a sua humildade, carregando também a nossa cruz com Jesus, vivendo com devoção e piedade a Semana Santa, para poder sermos
participantes da sua ressurreição, para que quando chegar a Páscoa, nosso coração também ressuscite, alegre com Jesus, com Cristo, para alcançarmos a vitória, para alcançarmos o céu. Uma vida nova, deixando o pecado, virando a página, para poder reescrevermos novamente a nossa vida, buscando a santidade, buscando o céu. Que a Virgem Dolorosa, nossa boa mãe, a mãe de Jesus, que tanto sofreu nesses dias, possa nos ajudar a cumprir esses bons propósitos, seguimos Jesus bem de perto durante essa paixão, durante a sua Semana Santa, e que assim, com a Virgem Maria, possamos alcançar os frutos da redenção, a ressurreição para uma vida nova do céu. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Paixão de Cristo, confortai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos acompanhar tanto o credo na página 16 da nossa profissão de fé.
Rezemos pelos nossos falecidos. Nobis Pauper peccatoribus. Secula secularum. Paz Domini sit semper mobilis tuum. Et in spiritu tuo. Agnus Dei,
conflito até o conflito. Beata Maria, sempre Virgem, beata Micael Anjo, beata Joana Batista, santos apóstolos perpétuos, como Santo Cristo, e Padre, e minha culpa, minha máxima culpa, e eu recordada Maria, sempre Virgem, beata Micael Anjo, beata Joana Batista, santos apóstolos perpétuos, orai por mim, Antônio, Deus nosso. Misereatur vestri unico Deus Deus, delicias peccatis vestris, perducas vos et vita eterna. Amém. Urgenza absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, privat vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo.
mais a gente vai conseguindo viver um pouco da liturgia
agora, para que logo a gente possa ter essa oportunidade, para que assim a gente possa viver essa espiritualidade tradicional. Domingo que vem, se Deus quiser, domingo de Páscoa, nós teremos a Santa Missa aqui novamente, às 5 horas da tarde. Para aqueles que quiserem participar conosco da Santa Missa, às 4 horas da tarde as confissões, depois a Santa Missa de Páscoa, no próximo domingo, às 5 horas. E se por acaso hoje alguém precisa ainda se confessar, eu posso atender depois aqui da missa, se alguém precisar se confessar, não deu tempo de confessar antes, posso atender aqui depois da Santa Missa. Essa semana vamos aproveitar para poder viver bem na espiritualidade, na piedade, participando das cerimônias litúrgicas, acompanhando, vivendo cada momento a paixão de Jesus, para alcançarmos cada vez mais as graças que Ele quer dar para nós, a santidade que Ele quer de nós, e sobretudo a graça do céu. Vamos pedir isso durante essa semana. Portanto, essa semana vamos viver um pouquinho afastados das redes sociais, daquelas coisas que nos distraem, para que a gente possa fixar o nosso pensamento em Jesus e assim alcançar as graças que Ele quer dar para nós durante o tempo dessa Semana Santa, durante o tempo dessa paixão. Que todos possam ter uma abençoada Semana Santa, na graça de Deus, vivendo a espiritualidade, a devoção durante esses dias, e que a paixão de Cristo realmente possa trazer conforto à nossa alma, sobretudo a graça